Olá pessoal, Ricardo Maroc aqui mais uma vez. Nessa aula a gente vai prosseguir com a nossa série de criação de aplicações Windows Forms usando o .NET Core em C#. Se você quer acompanhar a série e receber notificações quando saírem novos vídeos, sugiro que você se inscreva no canal. E ao fim, se você tiver algum comentário, alguma crítica, não se esqueça de deixar aí na seção de comentários e, se tudo deu certo, se você gostou, deixe também o seu like para nos incentivar e nos mostrar que estamos no caminho certo. Bem, na última aula nós vimos como configurar o ambiente do Visual Studio e trocar o idioma, enfim, criar um projeto Windows Forms .NET Core. Nessa aula eu vou começar revertendo aqui o idioma que nós configuramos na aula passada. A minha preferência é pelo idioma inglês, por conta da documentação existente estar em inglês, e eu já realmente tenho me acostumado com o idioma inglês para esse tipo de IDE. Vale ressaltar também que no mercado geralmente se usa a IDE no idioma inglês mesmo. Eu vou abrir aqui a solução, que já contém um projeto, e eu vou mostrar para vocês agora, antes de qualquer coisa, o Solution Explorer. Ele carregou aqui. Bem, vou ter que reiniciar aqui com escalonamento 100%. Pronto, já reiniciou com escalonamento 100%. Para o meu editor de formulários não dá problema. Relembrando que quem tem zoom na tela provavelmente vai ter que fazer isso aí também. Aqui eu tenho o meu explorador de solução, ou gerenciador de soluções, gerenciador de projetos, enfim. Cada IDE chama isso aqui de alguma coisa diferente, mas aqui no Visual Studio, versão em inglês, é o Solution Explorer. Solution Explorer, ele é o local que ficam todos os itens relacionados a arquivos do seu projeto, da sua solução. Observe que aqui na hierarquia a gente tem um item ou um nó para a solução. No meu caso, a solução se chama Prog2, porque esse curso está sendo feito por uma disciplina chamada Programação 2 do Instituto Federal do Espírito Santo, onde eu sou professor. E dentro dessa solução, eu tenho aqui um primeiro projeto que eu chamei de 01.formulários, a falta do acento aqui é proposital, e esse projeto pode conter os seus arquivos, no caso, formulários e arquivos de código-fonte, bem como alguns outros arquivos como imagens, arquivos de recursos, entre outros. Mas, principalmente, arquivos de formulário e arquivos de código-fonte. Quando você seleciona um arquivo aqui, geralmente ele é mostrado aqui no editor. Cada tipo de arquivo diferente tem um editor diferente. Aqui, por exemplo, eu tenho o Designer, ou Form Designer, projetor de formulários ou editor de formulários, enfim, que é o editor responsável por criar a parte visual dos formulários. Aqui, quando eu dou dois cliques nesse arquivo que representa um código-fonte, ele me traz um editor de texto específico para código-fonte em C#. Bem, então uma solução pode conter vários projetos e um projeto tem os seus respectivos arquivos. Quando você marca um projeto, ele mostra aqui o arquivo texto correspondente a esse projeto. Observe aqui que ele mostra o tipo do arquivo e aqui algumas propriedades que fogem ao nosso escopo nos aprofundarmos nisso aqui agora. Aqui também tem as dependências. Nesse caso aqui, a única dependência é o Microsoft.NET Core.app e o Microsoft Windows Desktop.app.Windows Forms. São essas duas bibliotecas apenas por enquanto. À medida que você vai acrescentando novas coisas ao programa, pode ser que novas bibliotecas sejam adicionadas aqui. Bem, a tecnologia Windows Forms é uma tecnologia bastante antiga, porém ela ganhou uma roupagem completamente nova, ganhou mais um fôlego, uma vez que a equipe lá responsável pelo Visual Studio portou todo o código-fonte que era em .NET Framework legado, ou a versão anterior do .NET Framework, que não receberá mais atualizações. Então portou a tecnologia Windows Forms para .NET Core.
Esse é a primeira vez que eu estou trabalhando também com Windows Forms usando .NET Core, e nós vamos juntos aí ver se a gente encontra um caminho interessante para trabalhar com essa tecnologia, que pelo que eu vi a portabilidade está muito interessante, está muito boa, bastante estável, e praticamente tudo que tinha na versão anterior já foi portado para essa versão nova do framework. Aqui eu tenho o arquivo que representa o meu formulário, mas aqui não é somente um arquivo. Quando algo tem uma seta aqui à esquerda, significa que ele pode ter outros arquivos. Nesse caso, eu tenho aqui o meu design do formulário. Observe que o ícone dele é um formulário pequeno, com algumas coisas aqui dentro. E eu tenho também aqui um arquivo .cs, que é o arquivo de código-fonte. O mesmo nome do formulário, form1.designer.cs. Se eu der 2 cliques aqui, eu vou para o código-fonte relacionado a este formulário. Eu ainda tenho mais um código-fonte relacionado a este formulário que eu vou mostrar logo adiante. Aqui eu tenho o código-fonte do meu programa principal. Na verdade, quando você executa um programa, ele inicia por esse código. Então eu tenho aqui uma classe estática chamada program, e aqui um método main estático com algumas chamadas de métodos da aplicação, que também foge ao nosso escopo estudarmos isso aqui separadamente nesse momento. No devido momento a gente vai voltar aqui. Mas só um detalhe a gente pode observar aqui que o método run ele recebe uma instância do formulário que será executado quando a aplicação for executada. Então eu posso executar aqui em modo de debug ou não. Modo de debug eu uso F5 e sem debug Ctrl F5. Eu vou executar aqui com Ctrl F5. Acabei de pressionar o Ctrl F5. Vamos ver aqui. Não está executando, acho que meu atalho deve estar com algum problema. Executei por aqui. E ele executou o meu programa. Está aqui o meu programa. Form1 sendo executado. A partir desse ponto de entrada, eu executo o formulário principal. E a partir do formulário principal, ou janela principal, chame como você preferir, é que eu vou invocar as demais janelas do meu programa. Essa aqui é simplesmente a interface da janela principal, que neste caso ainda está vazia. Por padrão, ela é uma interface comum com borda, com o botão de minimizar, maximizar e fechar. Então eu posso maximizar, restaurar, mover, redimensionar. Opa, deu um probleminha de interface aqui, provavelmente por causa da captura de tela. Enfim, é um formulário comum que eu posso manipular normalmente como qualquer outra janela de programa do Windows. Vou fechar aqui. Se eu quiser executar em modo de release, eu posso clicar aqui. Ele executa sem ser em debug. Geralmente esse tipo de execução deixa o programa um pouco mais fluido por conta da ausência de carregamento dos símbolos de depuração. Então ele roda de forma mais enxuta. Observe que ele fica um pouco mais leve, né? Esse probleminha aqui, eu não sei se é por causa da minha ferramenta de captura de tela, eu creio que sim. Bem, então aqui a gente configura se ele vai executar em modo de debug ou em modo release, e aqui eu executo ele. Os atalhos normais são F5 e Ctrl F5. Deixa eu tentar por aqui. Por aqui o Ctrl F5 funcionou. Não sei se o problema... Deixa eu tentar por aqui agora. Por aqui dessa vez funcionou também. Ele está executando na minha outra tela aqui, que essa é uma segunda tela, por isso que eu tenho que arrastar ele para cá. Bem, tão importante quanto a janela de exploração aqui da solução, ou Solution Explorer, é a janela de propriedades. A janela de propriedades pode ser acessada através da tecla F4, está aqui, ou simplesmente clicando aqui na aba Properties, no caso aqui que está em inglês. Se eu quiser fixar essa janela aqui,
O que eu acho interessante, porque a gente acessa bastante, basta clicar aqui nesse pino e ela será fixada. Se alguma dessas janelas não estiver sendo exibida para você, se tiver fechada essa janela, você pode reexibi-las aqui, ó. Aqui eu tenho a janela do Solution Explorer. E aqui embaixo eu tenho a janela de propriedades. A janela de propriedades permite que você altere dados ou propriedades, que é o nome correto, do componente que está selecionado no momento. Neste caso, o componente selecionado é o meu formulário. Então eu poderia, por exemplo, nós não vamos explorar as propriedades agora, mas aqui eu troco o título do formulário. Janela principal. Observe que ele já reflete aqui a alteração e aqui passa a valer a janela principal. Além das propriedades, eu posso aqui nessa mesma janela verificar os eventos. Então nesse ícone aqui, ele vai abrir uma aba, que é a aba de eventos. Eventos são locais onde eu posso colocar código-fonte que será executado mediante a ocorrência do evento em questão. Eu tenho vários eventos aqui que nós estudaremos ao longo desse curso, ao longo dessa série. Bem, então, Solution Explorer tem uma solução que pode ter mais de um projeto. Aqui eu tenho Form Design, ele mostra as propriedades e eventos do componente em questão. Posso executar em modo Release ou em modo Debug. Em modo Debug a tecla F5, em modo Release Ctrl F5. Nessa aula a gente fica por aqui. Na próxima aula nós vamos começar a ver já alguns componentes, ou melhor, algumas propriedades e eventos do formulário, de maneira um pouco mais profunda. Nós vamos explorar bastante as propriedades, ver para que servem as principais propriedades, o que a gente consegue configurar em um formulário e o que nós conseguimos criar de interfaces. Será que somente esse tipo de janela com essa borda? Enfim, aí nós vamos tentar ter algumas ideias para criar formulários um pouco mais ricos e um pouco mais interativos também. Nós vamos verificar aqui algumas ideias para se fazer isso. E vamos também explorar alguns eventos. Nessa aula a gente fica por aqui. Se você tem algum comentário, alguma sugestão, deixa aí na seção de comentários. E se você gostou, deixe o seu like. Obrigado pela sua atenção e até a próxima aula.